Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje eu vim contar pra vocês como que eu faço pra cortar o cabelo do Miguel, porque sou eu mesma que corto, a maluquinha aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho que fazer pra manter ele um pouco mais distraído, né? Pro corte conseguir sair direitinho. Então, se você quer assistir como que eu faço pra cortar o cabelo do Miguelzinho, é só continuar assistindo o vídeo aí. Então aí está o meu modelinho, Miguelzinho. E eu vou começar assim, bem devagar, bem delicadamente, porque uma coisa que eu aprendi bem, assim, bem rápido foi que pra cortar o cabelo de criança a gente tem que ter muita paciência, não adianta. Ainda mais fazendo em casa, né? E o Miguel, ele tá numa fase que ele quer estar sempre bem agitadinho, né? Então ele não consegue ficar muito tempo parado, isso irrita muito ele. Então eu vou bem devagar. Aí eu tô usando essa tesoura que eu comprei um kit pra usar com os meus artesanatos, mas essa ficou só pra ele. Então eu tô usando essa só com ele. É uma tesoura excelente. Não tô usando ela pros artesanatos, tô usando ela só pra cortar o cabelo. Corto o cabelo dele, o meu e do André com essa mesma tesoura. Então ela já ficou só pra isso. E ela é muito difícil achar, eu ainda não consegui achar uma tesoura de cabeleireiro sem ponta, né? Então eu tô usando essa. Que aí ela tem menos perigo, né? Então ela é um pouco mais tranquila pra eu conseguir usar com ele. Então eu tô usando ela aí. Aí vocês estão vendo que eu tô indo bem devagar pra não poder deixar ele nervoso e nem pra ele não se assustar, enfim, pra ir bem devagarzinho mesmo. No tempo dele, eu tô indo e vou cortando de cima pra baixo, de baixo pra cima, mas sempre mantendo esse mesmo movimento. Aí um dos meios de distração pro Miguel, pra quando eu vou cortar o cabelinho dele, infelizmente são as telas. Eu também dou brinquedo pra ele, dou alguma outra coisa pra ele ficar entretido ali e tal. Mas nesse dia do vídeo, ele tava um pouco mais irritadinho, então a gente tentou dar uns brinquedinhos e tal, e ele não quis tanto, sabe? Ele ficou mais quietinho com a música. E como ele tava precisando cortar o cabelinho já, porque começa a crescer um pouco, já começa a irritar. Ele já começa a ficar irritadinho, já vai ficando incomodado, porque aí fica caindo a franjinha no olhinho dele, ele fica soprando, é mais engraçadinho. Então eu precisava cortar, e eu não cortei tanto, eu fui cortando mais aos poucos, né, tirando mais as pontas mesmo, que tava atrapalhando. Então a maneira mais, assim, eficiente, que às vezes quando ele tá bem irritado, infelizmente é só a tela. Eu costumo colocar mais na televisão, porque fica mais longe dele, e aí eu consigo cortar aqui no chão da minha sala, né? Só que nesse dia eu tava na casa da minha mãe. Aí acabou que eu coloquei ele em cima da cama da Angélica, que foi um pouco mais prático, né? E aí ela ficou segurando o celular aí pra mim enquanto eu tava cortando o cabelinho dele. Ela foi segurando para ele poder ficar um pouquinho mais entretido pra gente conseguir fazer o corte e finalizar, né? Porque ele tava bem mais irritadinho. Então, assim, tem dias e dias, né? Tem dias que ele tá um pouco mais tranquilo, é igual a gente mesmo, né? Tem dia que a gente tá um pouco mais nervoso, dia que a gente tá um pouco mais calmo. E com as crianças também funciona dessa mesma forma. A gente só tem que entender eles. Então, nesse dia ele tava um pouco mais irritadinho, mas como eu falei, eu precisava cortar porque já tava incomodando ele. E ele é bem encalorado, então assim, eu vi que tava atrapalhando, ele tava ficando bem mais incomodado com o cabelinho um pouco mais comprido. Então eu só tirei mesmo as pontas e aí foi isso que eu fui fazendo. Aí como foi chegando nessa parte perto da orelhinha, o topo assim da cabecinha, né, próximo da testinha ali, que são áreas um pouco mais complicadas, né, são áreas um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouquinho mais perigosas pra machucar e tal, né, se ele não ficar tão quietinho. Então aí que eu vou mais devagar ainda, aí eu vou ainda mais devagar do que eu já tava fazendo, e não adianta. Pra gente que vai cortar cabelinho de criança, eu não sou especialista nada na área, eu tô só falando porque eu sou amadora, eu sou muito curiosa nisso, adoro cortar cabelo, mas eu não sei, não estudei pra isso não, eu só fico cortando porque eu já corto meu cabelo já tem muitos anos, corto do André, corto do pessoal da minha família, e aí eu arrisquei a cortar o dele, né? E eu já cortei umas 4 ou 5 vezes o cabelinho dele, então assim, uma coisa que eu percebi muito é que nessas áreas, além da gente ter um cuidado ainda maior, você tem que ir ainda mais devagar,
tem os macetes certinho pra você cortar, que é continuar também nesse desfiado, porque se eu só passar a tesoura reta, ele vai ficar um corte bem feio, vai ficar esquisito, né? Porque vai ficar muito marcado. Então eu sempre pego de cima pra baixo, vou descendo ali, acho que vocês estão percebendo esse movimento que eu tô fazendo, de pegar ali de cima pra baixo, ou então de baixo pra cima, que às vezes eu não consigo pegar de cima pra baixo, mas sempre nesse movimento de desfiado, pra não ficar um cabelo muito marcado. O cabelo dele é bem fininho, ele tem bastante cabelo, mas é bem fininho. Então eu tento ir fazendo esse movimento pra não marcar, né? E mesmo ali perto da orelhinha, ali na testinha principalmente, né? Que é a parte da frente. Então é a parte que a gente tem que tomar mais cuidado com isso, pra não ficar uma coisa assim muito marcada, né? Pegar a tesoura e só passar ali. Aí vai ficar meio estranho, né? Então eu continuo com esse mesmo movimento, o cabelo inteirinho dele. Como eu não uso a máquina, eu uso só a tesoura. O corte do cabelinho dele é todo feito na tesoura. Eu não uso máquina pra fazer nada, nem pezinho, nem nada. Então eu tento ir fazendo o mais delicado possível, mais devagar e sempre nesse movimento. Sempre nesse movimento desfiado. Então eu vou seguindo nesse ritmo até o final, até eu conseguir tirar todas as pontinhas grandes, porque também o cabelinho de criança, não sei o que acontece, né? Acho que o da gente também deve ser assim. O meu, às vezes eu vou cortar, ele tá desse jeito, assim, tá uma parte maior que a outra. E o cabelo de criança, isso aparenta um pouco mais, né? Então tem algumas partes do cabelinho dele que às vezes crescem um pouco mais, outras crescem um pouquinho menos. Então eu tento ir igualando, né? Quando eu vou cortar, eu tento cortar mais ou menos tudo do mesmo tamaninho, né? Claro que dependendo do lugar, né? A gente tem que deixar um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Mas assim, na parte de baixo eu costumo tirar um pouco mais. E aí ali no topinho eu vou tirando bem menos. Então é mais ou menos isso que eu faço. E, mais uma vez, gente, pelo amor de Deus, não sou cabeleireira. Eu sou bem curiosa e, como eu falei, eu sou amadora na coisa. Então, pra quem for arriscar fazer isso, igual eu fiz, de cortar em casa, né? Só uma dica que eu dou pra vocês, continue devagar e sempre. Porque com criança a gente tem que ter muita paciência, muita paciência. Não é uma coisa que a gente faz, tipo, em 5, 10 minutos. É uma coisa que leva 1 hora, às vezes um pouco mais, às vezes um pouquinho menos, mas geralmente eu levo em torno de quase 1 hora pra cortar o cabelo do Miguel, por conta dessa paciência mesmo, de ir bem devagar, de ir delicadamente, pra ficar um corte bonito, né, sofisticado, que senão vai ficar só passar a tesoura ali, aí não é isso que eu quero também. Então, pra ficar um corte bonito, ficar bem delicadinho, eu faço dessa maneira, e aí funciona. E ali atrás, agora que eu já tô cortando nessa parte, eu vou mais devagar também. É igual ali no topo, né? Na frente, perto da orelhinha. Também é uma área bem complicadinha, perto da nuca, né? Então, se ele dobrar o pescocinho pra trás, é perigoso cortar. Então, eu vou bem devagarzinho, bem delicada. Aí, se eu vejo que ele já tá mexendo um pouco mais, eu paro, né? Então, é isso. É só a gente ter cuidado, ir devagar, ir delicado, que vai dar tudo certo. E outra coisa que eu acho que eu não comentei, mas vocês viram que eu tô com o pente dele na mão o tempo todo. Então eu vou penteando o cabelo o tempo todo pra poder ver se tá tudo alinhado e vou cortando. Pode morder? Vamos morder o Miguel? Vamos morder o Miguel. Vamos morder o Miguel. Vamos morder o Miguel. Ai, como ele tá gatinho, meu Deus. Olha esse cabelinho gatinho. Deixa eu mostrar o cabelo dessa coisa linda aqui que eu não consegui filmar ontem, ó. Vira aqui pra mamãe. Vira aqui pra mamãe. Vira aqui pra mamãe. Aqui, ó. Agora de dia também é melhor, né? Então ficou assim, ó. Eu tentei não cortar muita coisa, porque eu acho mais bonitinho quando tá um pouco mais compridinho assim. E aí eu vou ver se eu arrumo aquelas pomadinhas modeladoras, sabe? Opa! O que aconteceu? Engasgou com você mesmo?
Vou ver se eu arrumo aquelas pomadinhas modeladoras pra poder modelar só aqui a parte do tupete, alguma coisa assim, quando eu quiser fazer um penteado nele diferente, né? Cadê o sorriso que você tava me dando agora? Ele levantou aqui, mas deu um sorriso tão lindo. E agora ele tá escondendo. Você tá escondendo de mim. Você tá escondendo. E de quem que é esse chinelo que você pegou? Meu Deus. É meio grande pra você não acha? Não é meio grandão? E esse body do Mickey aqui que tá caindo? O que tá acontecendo? Mostra pra galera quem que é esse aí que tá na sua blusa. Quem que é? É o Mickey. Achou o Mickey Mouse? Eu falo assim com ele, ele dá mó risada.